Então, nós vamos fazer agora a correção da atividade. Então, essa aula, ela é uma aula para a primeira série do ensino médio e ela tem o objetivo fazer a correção das atividades. Questão número 1. Classifique as substâncias puras abaixo em simples ou compostas. E no final, indique qual processo você usou para classificá-las. Vamos fazer um lembrete inicial. Lembrando assim, substâncias simples são aquelas que são formadas pelo mesmo elemento químico. Como elas são formadas pelo mesmo elemento químico, né, ela é formada por elementos químicos iguais, nós vamos classificá-la como substância simples. Substância composta é aquela formada por elementos químicos diferentes. Por exemplo, a água. A água é uma substância composta porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Como o hidrogênio é diferente do oxigênio, são elementos químicos diferentes, nós temos aí a presença de uma substância composta. Então, nessa número 1, a gente vai usar esse conceito. O conceito de que as substâncias simples são formadas pelo mesmo elemento químico. Já as substâncias compostas são formadas por elementos químicos diferentes. Primeira substância, o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele é uma substância formada pelo sódio, o oxigênio e o hidrogênio. Como ele apresenta elementos químicos diferentes, eu tenho uma substância composta. Então, o meu hidróxido de sódio é uma substância composta, pois ele é formado por elementos químicos diferentes. Bom, o hélio. O hélio é formado só pelo hélio. É o único elemento químico que a gente tem aqui presente. Então, nós temos uma substância simples. Substância simples, pois ela é formada por um único elemento químico. O flúor, o gás flúor. Bom, o gás flúor, F2, ele é formado por dois flúors. Mas como o flúor é igual ao flúor, nós temos a presença de uma substância simples. Ela é uma substância simples, então, porque ela é formada pelo mesmo elemento químico. O gás hidrogênio. O gás hidrogênio, olha lá, H2, ele é formado por dois hidrogênios. Se ele é formado por dois hidrogênios, hidrogênio igual a hidrogênio, ele também será uma substância simples, porque ele é formado pelo mesmo elemento químico. Na letra E, a gente tem a amônia, NH3. Na amônia, nós conseguimos ver que ela é formada pelo nitrogênio e por 3 hidrogênios. Como ela é formada por elementos químicos diferentes, eu tenho a presença de uma substância composta. Ela é uma substância composta porque ela é formada por elementos químicos diferentes. Na letra F, a gente tem o gás iodo, o I2. O I2 ele é formado por dois iodos. Um iodo é igual ao outro iodo. Então, a gente tem a presença de uma substância simples. Substância simples porque ela é formada pelo mesmo elemento químico. A letra G. Na letra G, a gente tem o iodeto de sódio. O iodeto de sódio ele é formado pelo sódio e pelo iodo. Como ela é formada por elementos químicos diferentes, nós temos uma substância composta. Substância composta porque ela é formada por elementos químicos diferentes. A última aí, nós temos o CO2, o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é formado pelo carbono e por dois oxigênios. Como o carbono é diferente do oxigênio, nós vamos classificar ele como uma substância composta. Então, ele é uma substância composta porque ele é formado por elementos químicos diferentes. Então, tá aí a resolução da nossa número 1. Lembrando que o critério que nós usamos para classificar em substâncias simples ou substância composta foi a presença de elementos químicos iguais na substância simples e a presença de elementos químicos diferentes na substância composta. Então, sempre que você quiser classificar uma substância em simples ou composta, você vai analisar os elementos químicos que fazem parte dessa substância. Se nessas substâncias tiverem elementos químicos iguais, ela será uma substância simples.
Se nessa substância tiver elementos químicos diferentes, ela será classificada como uma substância composta. Vamos então agora para número 2. Dois sólidos brancos apresentam a mesma densidade. Indique um teste que pode ser realizado para verificar se correspondem à mesma substância pura. Lembrando que densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. Então, se eu quero saber se esses sólidos se tratam da mesma substância, nós poderíamos aquecer esse sólido e determinar o seu ponto de fusão. De forma que, se obtermos o mesmo valor, trata-se da mesma substância. E se obtermos valores diferentes, se trata de substâncias diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu vou determinar o ponto de fusão desse sólido. Se esses pontos de fusões derem o mesmo valor, são a mesma substância. Se esses pontos de fusão derem valores diferentes, substâncias diferentes. Questão número 3. Uma mistura de açúcar, areia e sal de cozinha é tratada com água em excesso. Quantas fases existirão no sistema final e quantas substâncias puras? Faça o desenho e classifique essa mistura. Antes de nós respondermos, vamos só dar uma olhadinha aqui. Só acompanhar aqui um minuto. Então, nós temos uma mistura de Sal, açúcar, e eu usei terra no lugar de areia, porque aqui a gente não tinha terra. E essa mistura, ela vai ser tratada com água em excesso. Essa água, observe que ela vai dissolver o sal e o açúcar. Mas a areia não, né, gente? Vamos deixar aí descansando, né? A gente vai deixar descansando ali para a gente ver. É possível nós observarmos que a água, ela consegue dissolver o sal e o açúcar, mas ela não consegue dissolver a areia. Como a areia ela tá suja, a gente vai ver aquele sobrenadante lá, ó. Mas na verdade, Nós vamos considerar como se essa areia estivesse limpa, né, gente? Como se fosse areia e não terra. Ela é formada por duas fases, né? Se essa areia Então, nós temos aí uma mistura heterogênea, formada por uma fase aqui por areia e uma fase líquida, formada pela água, sal e açúcar. Então, nessa mistura que nós fizemos, é possível nós verificarmos a presença de 4 substâncias: a água, o sal, o açúcar e a areia. E a areia, né, gente? Como eu tenho a presença de 4 substâncias, eu vou classificar isso como uma mistura. Bom, nessa mistura é possível a gente ver uma fase, que é a fase da água, sal e o açúcar, e uma segunda fase, que é a fase da areia. Como eu tenho a presença de 2 fases, nós podemos classificar essa mistura como heterogênea. Então, na verdade, nós temos aqui uma mistura heterogênea, formada por 4 substâncias e 2 fases. É uma mistura porque eu tenho 4 substâncias. É heterogênea porque eu tenho mais de uma fase. Então, a gente tem uma mistura heterogênea, pois apresenta mais de uma fase. Então, quantas fases existirão no sistema final? 2 fases. E quantas substâncias puras? 4 substâncias puras. Fizemos o desenho e classificamos essa mistura. Essa mistura pode ser classificada como uma mistura heterogênea. Próximo. Uma mistura de água, óleo, gelo, areia e sal de cozinha. Apresentam quantas fases e quantas substâncias puras? Faça o desenho indicando o lugar de cada substância e justifique o motivo de cada lugar. Vamos acompanhar aí o vídeo. Lembrando que no meu vídeo, novamente, eu usei a terra no lugar da areia, porque aqui não tinha areia. Gelo, água, sal, óleo e areia. Bom, eu acho que vocês devem achar mais interessante começar pelo óleo.
Depois, eu vou colocar o sal de cozinha. Gente, olha o tanto que é interessante quando você joga o sal no óleo. Ele não dissolve. Ó, observe que o sal de cozinha não vai dissolver no óleo. Vou colocar agora a água. A água, ela vai dissolver esse sal de cozinha. O sal de cozinha é solúvel na água, porque também é polar, assim como ela. Mas não é solúvel no óleo, porque o óleo é apolar. Bom, vou acrescentar agora algumas colheres de areia. A minha areia, ela afunda, porque ela é mais densa que todos os meus componentes. E por último, né, ela não vai dissolver nenhum, mas vamos misturar. E por último, eu vou acrescentar o gelo, para a gente ver aonde fica o gelo. Observe que o gelo, ele não consegue afundar no óleo. Ele fica flutuando sobre o óleo. Então, a gente tem aí, o que a gente tem nessa mistura? Lá embaixo a gente tem a areia. A areia fica lá embaixo porque ela é o componente mais denso dessa mistura. A gente tem aqui uma fase formada por água e sal. Essa fase formada por água e sal, ela é menos densa do que a areia, porém mais densa que o óleo. Nós temos aqui uma fase formada pelo óleo. O óleo, ele é mais denso que o gelo e menos denso que a água e sal e que a areia. E por último, ó, a gente tem aqui o gelo. O gelo, ele não afunda lá, ó, no óleo. Observe que ele não afunda no óleo. Ele fica aqui flutuando sobre o óleo. O gelo é o componente menos denso dessa mistura. Então, olha, na nossa mistura nós colocamos aí, né, todos os componentes. A areia, ela afunda porque ela é a mistura mais densa de todas, né? Ela é o componente mais denso dessa mistura. Depois a gente tem aí uma fase formada por água e sal. A água e sal é menos denso que a areia, por isso que vai flutuar sobre a areia, porém mais denso que os demais componentes. Nós temos aí uma fase de óleo. O óleo é mais denso que o gelo e menos denso que a água e sal e a areia, por isso que ele fica nessa parte. E o gelo é o componente menos denso de todos, por isso que ele não afunda. Então, nós temos aí nessa mistura uma mistura formada por, bom, gelo e água são uma única substância. Então, uma substância, gelo e água. Segunda substância, óleo. Terceira substância, sal. Quarta substância, areia. Então, nessa mistura, nós podemos ver a presença de 4 substâncias. E essas 4 substâncias, né, elas estão divididas em uma fase sólida, que é essa fase formada pelo gelo, uma fase líquida formada pelo óleo, uma fase líquida formada pela água e sal e uma fase sólida formada pela areia. Então, nós temos 4 substâncias e 4 fases. Como eu tenho 4 substâncias, eu chamo isso de mistura. Eu chamo de mistura porque eu tenho a presença de 2 ou mais substâncias, né? Aqui no caso de 4 substâncias. Como eu tenho a presença de 4 fases, essa mistura ela pode ser classificada como uma mistura heterogênea. Heterogênea por quê? Ela é uma mistura heterogênea porque ela apresenta mais de uma fase. Então, aí pergunta, né, quantas fases e quantas substâncias? Bom, nós temos uma mistura heterogênea formada por 4 fases e 4 substâncias. Pede para fazer o desenho, façam um desenho aí bonitinho, o desenho vocês conseguem fazer no caderno e justificar o lugar de cada um. Coloquei aqui uma sugestão de resposta. Essa mistura heterogênea apresenta 4 fases e 4 componentes. A areia afunda porque é a mais densa de todas. E o gelo flutua porque é o menos denso de todos. Colocando até aí, a sua resposta já está boa. Mas vamos complementar. O óleo afunda no gelo porque é mais denso que o gelo. E flutua sobre os demais porque é menos denso.
A água e sal é mais densa que o óleo e o gelo, por isso, né, que ela afunda, e menos densa que a areia, por isso que ela flutua na areia. Lembrando que se você colocar até esse segundo ponto aqui para mim, a sua resposta, ela já está válida, ela já está excelente, justifica lá o primeiro e o último. A areia é a mais densa de todas, por isso afunda. O gelo é o menos denso de todos, por isso que ele vai flutuar. Questão número 5. Classifique as misturas em homogêneas ou heterogêneas e justifique a sua resposta. Vamos só relembrar aqui o conceito de misturas homogêneas e de misturas heterogêneas. Misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase, como, por exemplo, a mistura de água e sal. Quando eu misturo água e sal, eu não consigo ver lá separadinho quem é água e quem é sal. Fica num sistema único, de uma única fase. Fica um sistema homogêneo. Então, toda vez que eu falar mistura homogênea, é porque eu vejo uma única fase. São aquelas misturas em que eu não consigo ver a diferença dos componentes. Já uma mistura heterogênea é aquela que só de eu olhar eu consigo ver a diferença de fase. Por exemplo, aqui nessa mistura, então, de óleo, água e areia. Eu consigo ver claramente cada uma das minhas fases. Eu tenho a presença de uma fase areia, uma fase água, uma fase óleo. Como eu tenho a presença de mais de uma fase, eu consigo ver mais de uma fase, eu classifico isso como mistura heterogênea. Então, como que eu classifico uma mistura em homogênea ou em heterogênea? Eu vou analisar o número de fases. Se essa mistura apresentar uma única fase, mistura homogênea. Se essa mistura apresentar mais de uma fase, mistura heterogênea. Então, é isso que nós vamos perguntar para cada uma das alternativas. Quantas fases existem? Só uma? Homogênea? Mais de uma? Heterogênea. Então, a primeira opção que a gente tem, areia e água. Coloquei aqui uma foto para a gente. Bom, quando eu coloco areia e água, eu vejo claramente uma fase formada pela areia e uma fase formada pela água. Eu tenho a presença de duas substâncias e duas fases. Como eu tenho a presença de duas fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea, pois apresenta mais de uma fase. Ou eu posso vir aqui e pôr na minha resposta. Mistura heterogênea, pois apresenta duas fases. O próximo. Bom, água, álcool e acetona. Quem já fez essa mistura em casa, percebeu que fica assim. Bom, cadê a água? Tá aqui dentro. Cadê o álcool? Tá aqui dentro. E a acetona? Tá aí tudo misturado. Mas você consegue ver a diferença? Me falar aí nesse copinho, quem é água, quem é acetona e quem é álcool? Não. Então, como eu não consigo ver a diferença, forma um sistema único, forma uma única fase, forma algo homogêneo. Então, eu tenho aqui uma mistura homogênea. Mistura homogênea porque apresenta uma única fase. Bom, a terceira, álcool e gasolina. Para quem não sabe, aquela gasolina que a gente compra nos postos de combustíveis, ela é uma mistura de álcool e de gasolina. Ela vem álcool nela, né? Só que quando eu olho para ela, cadê o álcool? Cadê a gasolina? Eles se misturam tão perfeitamente que formam uma única fase. Como formam uma única fase, eu tenho a presença aí de uma mistura homogênea. Mistura homogênea, pois apresenta uma única fase. Vamos dar sequência aí. Água e sal. Quando eu dissolvo o sal na água, o sal dissolve tão bem, né? O sal dissolve tão bem na água que eu não consigo ver a diferença. Eu não consigo mais falar nessa água. Esse é o sal, essa é a água. Como eu não consigo ver mais essa diferença, eu tenho a presença aqui de uma mistura homogênea. Mistura homogênea porque apresenta uma única fase. A última aí pra gente, né? Os refrigerantes. Gente, a maior parte dos refrigerantes, quando a gente olha para eles aí, ó, a gente não consegue falar essa parte é água, essa parte é açúcar, essa parte é o sabor, essa parte é o gás. Como a gente não consegue ver essa diferença, nós vamos classificar os refrigerantes, então, como sendo uma mistura homogênea, pois apresenta uma única fase.
Sempre que vocês forem falar do refrigerante, se não tiver mais nada complementando, vocês podem classificar ele como uma mistura homogênea. Mas se falar que está dando para ver algum componente claramente desse refrigerante, aí sim você pode classificar como heterogênea. Mas no nosso caso aqui, nós vamos classificar como uma mistura homogênea. A água e o óleo, né? Todo mundo já fez isso um dia em casa. Quando a gente põe a água junto com o óleo, eu vejo claramente, eu tenho certeza, essa parte é água, essa parte é óleo. Como eu consigo falar claramente água e óleo, eu consigo ver claramente essa diferença entre os componentes, não está algo único. Aqui não forma uma única coisa, formam duas coisas que eu consigo ver claramente. Eu tenho então a presença de uma mistura heterogênea, formada por duas fases e duas substâncias. Então, a água e o óleo são uma mistura heterogênea, pois apresentam mais de uma fase. 6 e última nesse vídeo de hoje. Quantas fases existem quando são misturados e agitados? Areia, açúcar, sal, água e gasolina. Pessoal, não fiz o vídeo aqui para vocês porque não tem gasolina aqui e a gente não está podendo sair, né? Lembre-se que temos que ficar em casa. Então, fiz o desenho para vocês. A gasolina, gente, ela é um derivado do petróleo. Todos nós sabemos, vemos na televisão, que quando ocorre um vazamento de petróleo, ele fica sobre a água. A gasolina, como sendo um componente desse petróleo, ela vai ficar sobre a água, ela vai ficar flutuando na água. Bom, então, quando eu fizer uma mistura com esses componentes, a gasolina é o componente menos denso de todos, ela vai ficar aqui em cima. Depois nós temos uma mistura aí, né, uma parte líquida formada pela água, sal e açúcar. O sal e o açúcar vão dissolver na água, formando aqui essa segunda fase para mim. E por último, nós vamos ter então o componente areia. Então, olha, aqui nós temos a presença de 5 substâncias, formando para a gente 1, 2, 3 fases. Então, nós temos a presença de 3 fases. Gente, então, até a próxima aula.